Jeremias capítulo 41. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era membro da família real, em companhia de 10 oficiais do exército, procurou Gedalias, filho de Aicão, em Mispá, enquanto tomavam a refeição juntos. Ismael e seus companheiros puxavam suas espadas e assassinaram Gedalias, filho de Aicão, o governador de Judá, escolhido pelo rei Nabucodonosor. Depois saíram e mataram todos os soldados judeus e babilônios que o rei da Babilônia tinha colocado à disposição de Gedalias em Mispá. No dia seguinte, sem que ninguém soubesse o que havia acontecido a Gedalias, 80 homens vindos de Siquém, Siló e Samaria se aproximaram de Mispá. Estavam com as barbas raspadas, as roupas rasgadas e os corpos cheios de cortes e feridas em sinal de tristeza. Traziam oferta de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá ao encontro desses homens, chorando e dizendo: venham ver o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicão. Quando os homens entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e seu bando atacaram o grupo e mataram 70 deles. Depois jogaram os cadáveres dentro de um poço. Os outros 10 escaparam porque prometeram dar a Ismael uma reserva de trigo e cevada, azeite e mel escondida no campo. O poço no qual Ismael jogou os cadáveres dos 70 homens era o grande poço cavado no tempo do rei Asa, quando ele mandou cercar a cidade de Mispá com muros altos para defender sua terra dos ataques de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-o com os mortos. Ismael prendeu as filhas do rei e todas as pessoas que Nebuzaradã havia deixado em Mispá, sob o cuidado de Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou os seus prisioneiros e se dirigiu para o território dos amonitas. Quando Joanã, filho de Careá, e os oficiais do exército que estavam com ele ouviram falar dos crimes que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele e seus homens. Eles o alcançaram junto ao grande açude de Gibeon. Os prisioneiros gritaram de alegria ao ver Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam com ele avançando em sua direção. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiros de Mispá saiu correndo em direção de Joanã, filho de Careá, e todos passaram para o lado dele. Enquanto isso, Ismael, filho de Netanias, e 8 dos seus companheiros conseguiram escapar para o território dos amonitas. Então Joanã, filho de Careá, e todos os seus comandantes do exército e os seus soldados, além de todo o povo que tinha livrado das mãos de Ismael, filho de Netanias, depois que ele tinha assassinado Gedalias, filho de Aicão, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais da corte que ele tinha trazido de Gibeon, partiram para a vila de Jeruti-Quimã, que fica perto de Belém. O seu plano era fugir para o Egito, porque estavam com medo dos babilônios. Temiam um castigo do rei da Babilônia pelo fato de Ismael, filho de Netanias, ter assassinado Gedalias, filho de Aicão, o homem que o rei da Babilônia tinha nomeado para ser governador de Judá. Jeremias capítulo 42. Então Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e os líderes dos soldados judeus, junto com todo o povo, adulto e crianças, procuraram Jeremias e disseram: por favor, ouçam o nosso pedido e ore ao Senhor, o seu Deus, em favor de todo esse remanescente. Como você bem sabe, somos o pouco que sobrou da nossa grande nação. Peça ao Senhor para nos dizer o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, respondeu Jeremias, eu vou orar ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e quando ele responder, eu lhes direi a resposta, palavra por palavra, não esconderei nada de vocês. Então o povo respondeu a Jeremias: queremos que a maldição de Deus caia sobre todos nós, se deixarmos de obedecer ao que o Senhor nos ordenar por seu intermédio. Sejam as ordens boas ou ruins, gostemos delas ou não, nós obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Sabemos que tudo sairá bem, se obedecermos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor mandou sua resposta a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, os comandantes do exército que estavam com ele e todo o povo, adulto e crianças. Disse a todos eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar o pedido de vocês. Se vocês ficarem nessa terra, eu os protegerei e farei vocês crescerem em paz, como uma planta bem cuidada. A minha ira já passou, a desgraça que fiz cair sobre o povo me deixou muito triste.
Não tenham mais medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, diz o Senhor, pois eu estou do seu lado. Eu os protegerei dos exércitos e do grande poder do rei da Babilônia. Mostrarei o meu cuidado e a minha compaixão por vocês, fazendo o rei da Babilônia ter compaixão de vocês, deixando que vivam em sua própria terra. Mas se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem às ordens do Senhor, o seu Deus, e disserem, não, iremos para o Egito de qualquer maneira, porque lá não há guerra, nem fome, e poderemos viver tranquilos. Então ouçam bem a resposta do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: se vocês teimarem e insistirem em ir para o Egito, a guerra que tanto temem os alcançará no Egito. A fome de quem tem tanto medo os perseguirá no Egito, e lá vocês morrerão. Isso é exatamente o que vai acontecer com todos os que resolverem fugir para o Egito. Lá morrerão pela guerra, pela fome e pela doença. Ninguém ficará vivo para contar a história, ninguém escapará do castigo que eu trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: tal como derramarei a minha ira contra os moradores de Jerusalém, assim derramarei o meu furor sobre vocês, quando forem morar no Egito. Lá vocês serão recebidos com desprezo e zombaria, serão amaldiçoados e ofendidos, nunca mais voltarão para a sua própria terra. Escutem bem todos vocês, ó remanescente de Judá. É o Senhor quem diz: não entrem no Egito. E Jeremias concluiu: não se esqueçam das minhas palavras, dessas advertências que eu fiz hoje. Vocês estão enganando a si mesmos. Sabem qual será o preço desse engano? Suas próprias vidas. Vocês me pedirão para orar ao Senhor, ao seu Deus, dizendo que queriam saber a sua vontade e prometendo obediência total. Mas, quando eu anunciei as ordens do Senhor, o seu Deus, vocês não quiseram ouvir, não obedeceram a mínima parte da mensagem que eu trouxe da parte do Senhor. Por isso, fiquem certos de uma coisa: vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela doença, lá mesmo no Egito, no lugar onde vocês desejam viver. Jeremias capítulo 43. Quando Jeremias terminou de falar ao povo a mensagem que o Senhor, seu Deus, tinha mandado anunciar, Azaria, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, junto com todos os homens cheios de orgulho, responderam a Jeremias: você está mentindo. Não foi o Senhor quem mandou você nos dizer para não irmos viver no Egito. Nós sabemos muito bem que foi Baruque, filho de Nerias, quem lhe disse isso. Ele está planejando nos entregar aos babilônios. Ele quer nos ver mortos ou levados para o exílio da Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo preferiram desobedecer às ordens do Senhor. Em vez de ficarem em Judá, resolveram partir para o Egito. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército reuniram todo o povo, incluindo as pessoas que haviam voltado de todas as nações próximas de Judá a Judá, para onde tinham fugido. Todos os homens e mulheres, as mulheres e crianças, as filhas do rei, enfim, todas as pessoas que Nebuzaradã, chefe da guarda imperial, tinha deixado em Judá, aos cuidados de Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã. Além disso, obrigaram os profetas Jeremias e Baruque, filho de Nerias, a irem com eles para o Egito. Chegaram ao Egito e foram viver na cidade de Táfnis, desobedecendo completamente às ordens do Senhor. Então, em Táfnis, o Senhor falou a Jeremias o seguinte: reúna os líderes judeus diante do palácio do faraó em Táfnis. Deixe que eles observem enquanto você coloca pedras grandes entre os tijolos do calçamento da entrada do palácio. Depois anuncie o seguinte: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: eu mesmo farei o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacar a terra do Egito. Ele colocará o seu trono sobre as pedras que eu enterrei na calçada do palácio. Ele armará a tenda real sobre essas pedras. Ele virá com seus exércitos e destruirá a terra do Egito. Ele matará quem destinei para ser castigado com a morte. Levará como escravos as pessoas que eu destinei à escravidão. Ele queimará os templos dos deuses egípcios. Levará para sua terra as imagens dos deuses. Recolherá um por um os tesouros do Egito, como um pastor tira os piolhos do seu manto. Sairá do Egito vitorioso, sem ter sofrido a menor derrota. Ele derrubará as altas colunas do templo da cidade de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses do Egito. Jeremias capítulo 44.
Esta é a palavra que o Senhor deu a Jeremias sobre os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e também na região sul do Egito chamada Patros. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: vocês viram muito bem o tremendo castigo que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas, por causa da desobediência do povo que me deixou irado ao queimar incenso para adorar falsos deuses, deuses desconhecidos deles e dos antigos israelitas. Antes do castigo, porém, eu mandei profetas, os meus servos, dia após dia, desde o começo da nação, para avisar o povo: não cometam esse pecado tão terrível. O Senhor detesta a idolatria. Mas o povo não me obedeceu, nem sequer me deu atenção. Não quiseram abandonar seus pecados, não quiseram deixar de adorar os deuses falsos com incenso e sacrifícios. Foi por isso que a minha ira e o meu furor arderam como fogo e destruíram as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém. Até hoje tudo por lá continua deserto e destruído. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por que vocês insistem em provocar sua própria destruição? Nenhum de vocês vai ficar vivo, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido que veio de Judá para o Egito se salvará. Vocês estão mais uma vez provocando a minha ira, queimando incenso para adorar outros deuses até aqui no Egito, onde vieram morar. Vocês estão me forçando a castigar este resto de povo, a transformar os judeus em um povo desprezado e odiado por todas as nações da terra. Já se esqueceram das maldades de seus pais, das maldades dos reis e rainhas de Judá, das maldades que você e suas mulheres cometeram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje vocês não se humilharam nem sentiram tristeza pelos seus pecados. Vocês não me respeitam, não obedecem à minha lei e aos decretos que eu ordenei aos primeiros israelitas. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o meu plano é castigar todos vocês e destruir completamente todo o povo de Judá. Tomarei o remanescente de Judá que teimou em vir morar no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela guerra ou pela fome, desde o mais humilde ao mais importante morrerá pela espada ou pela fome. Serão amaldiçoados, desprezados e odiados. Da mesma maneira como castiguei os moradores de Jerusalém com a guerra, a fome e a doença, castigarei os judeus que fugiram para o Egito. Ninguém entre os remanescentes de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual todos gostariam de voltar. Somente alguns poucos arrependidos voltarão para Judá, fugindo do Egito. Então, as mulheres presentes e os homens que sabiam que suas esposas queimavam incenso a deuses falsos, já havia uma grande multidão de judeus vivendo no sul do Egito, responderam a Jeremias: não vamos dar atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Vamos fazer nossa própria vontade. Vamos continuar queimando incenso para adorar a Rainha do Céu. Vamos continuar oferecendo sacrifícios, derramando ofertas de bebidas a ela, como nossos pais, como os reis e autoridades de Judá fizeram em Jerusalém e nas outras cidades. Naquela época nunca passamos fome, tínhamos muitas riquezas e vivíamos tranquilos e em paz. Mas veja o que aconteceu depois que paramos de queimar incenso e derramar oferta de bebidas para adorar a Rainha do Céu. Nossas riquezas foram roubadas, perdemos nossas casas e fomos destruídos pela guerra e pela fome. E as mulheres ainda disseram: não pense você que estamos adorando a Rainha do Céu, queimando incenso, derramando ofertas de bebida e fazendo bolos para a sua imagem, sem o conhecimento e a ajuda de nossos maridos. Ouvindo a resposta do povo, Jeremias disse o seguinte a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam reunidos ali: vocês pensam que o Senhor não via seus pais queimando incenso para adorar deuses falsos? Pensam que ele não sabia como os reis, as autoridades e todo o povo faziam isso em todas as cidades de Judá, inclusive em Jerusalém? O Senhor castigou Judá com a destruição, castigou o seu povo com sofrimento e vergonha, porque já não aguentava mais os terríveis pecados que vocês estavam cometendo. E até hoje Judá continua deserta, tornou-se objeto de maldição para quem passa por lá. A razão dessa desgraça toda que se vê hoje foi a sua desobediência. Vocês pecaram contra o Senhor, desobedeceram a sua lei, aos seus decretos e às suas instruções, e queimaram incenso para adorar falsos deuses. Além disso,
Jeremias transmitiu esta outra mensagem a todo o povo judeu, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: vocês e as suas mulheres prometeram continuar adorando a Rainha do Céu, e de fato não ficaram só na promessa, queimaram incenso e derramaram vinho para adorar a Rainha do Céu. Por isso, continuem a cumprir suas promessas a ela. Mas ouçam com atenção a palavra do Senhor. Escutem bem, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum de vocês voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Eu mesmo vou cuidar da sua situação, mas não para o seu bem. Vou cuidar para que a desgraça apanhe todos vocês em cheio. Cada um de vocês será morto pela guerra e pela fome, até que todos sejam destruídos. Só quem voltar para ajudar será salvo, mas serão poucos os que vão escapar do meu castigo. Quando o castigo chegar a todo o remanescente que insistir em ficar no Egito, saberá qual palavra se concretiza, a minha ou a deles. E esta será a prova de que minhas ameaças são verdadeiras, diz o Senhor, e de que vocês serão castigados aqui. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida. Farei com ele o mesmo que fiz com Zedequias, rei de Judá, e entreguei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo mortal.